dia, boa tarde, boa noite, Brasil. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Desfrucast. Aqui quem fala é a Ariane Drum, host desse podcast, e eu estou ao lado do meu esposo e sócio Lucas Drum, que também é host do Desfrucast. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Desfrucast. E qual é o tema de hoje, mozão? Hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente adora: investimentos e organização financeira. Um passo a passo que funciona. E a gente trouxe dois convidados que entendem muito sobre o assunto, que são referência aqui na cidade, na região e em breve no país e no mundo. Amém. E eu tenho certeza que vai ser um podcast muito legal, um tema que a gente adora. Isso mesmo, eu também gosto muito desse tema, o tema sobre organização financeira, sobre investimentos. Quem conhece a nossa história sabe que a gente só está aqui por conta de organização financeira, a gente conseguiu sair dos nossos empregos e empreender por conta dessa organização, então a gente sabe o quanto é importante. Mas antes de apresentar os nossos convidados, sei que vocês estão ansiosos, nós também estamos para esse podcast. Vamos para a patrocinadora oficial da Desfrucast, que é a Desfrute Corretora de Seguros. Então, Desfrute é a nossa corretora de seguros, onde nós somos especialistas em seguro de vida e previdência privada. Então, nós realizamos uma consultoria gratuita. No seguro de vida, nós verificamos qual a cobertura que o nosso cliente precisa, qual o valor de cada cobertura. Então, nós entendemos se essa pessoa tem filhos, qual a idade desses filhos, se essa pessoa tem bens, o que iria para inventário, qual o custo de inventário, e fazemos uma proposta personalizada. Nas coberturas em vida, nós analisamos qual a renda desse cliente, qual a renda que nós teríamos que proteger, quais as coberturas que ele precisa, seja de doenças graves, seja uma cobertura por conta de atestado. Então, nós analisamos tudo isso para apresentar a melhor proposta. E até nós trazemos em todo o podcast, né, um case de sucesso. Na verdade, sim, a gente fala case de sucesso, mas foi um sinistro, né, que a gente acionou. Mas se essa pessoa não tivesse o seguro de vida conosco, poderia ter quebrado a empresa dela. Então, uma cliente nossa, que é biomagnetista, uma cliente de Minas Gerais, porque a gente é chique, gente. Temos clientes em 13 estados, 12 mais 1, 12 mais o Acre, gente. Temos clientes, inclusive, no Acre, que o pessoal acha que ninguém mora no Acre, mas a gente tem 2 clientes. Essa cliente de Minas Gerais, biomagnetista, ela estava correndo em um lago lá e ela quebrou a ponta da tíbia, que é um osso da perna. E ela precisaria ficar 90 dias com a perna para cima ou então fazer uma cirurgia. O trabalho dela precisa ficar de pé para conseguir fazer ali as manobras, enfim, conseguir fazer as terapias. E como ela tinha o seguro de vida conosco, fazia 20 dias que ela tinha feito o seguro com a cobertura de atestado, ela entrou em contato desesperada, falando: Ariane, pelo amor de Deus, vê se tem cobertura para esse caso. Nós analisamos, entramos com o sinistro, ela recebeu a renda dela durante 3 meses, então a empresa dela não quebrou. E foi até engraçado, né? Porque ela falou: Ariane, eu não quero que você imagine que eu quebrei a perna porque eu quis. Que eu quebrei a perna porque eu quis. Eu falei: lógico que não, você não ia quebrar porque você quis. Porque realmente deu 20 dias depois que ela contratou e ela já precisou utilizar o seguro. Então ela ficou recebendo com a perna para cima, com a botinha, não precisou operar. E hoje já voltou às atividades, a renda voltou ao normal. Então essa cobertura é a cobertura para casos de atestado. Então no caso dela, ela precisou ficar 90 dias de atestado e ela recebeu a renda dela durante esse período. Então essa cobertura de atestado é um diferencial nosso. E nós também fazemos a consultoria da previdência privada, então nós somos especialistas também em previdência e nós entregamos um planejamento financeiro gratuito, que é o quê? Nós entendemos quando o cliente quer se aposentar, com qual renda e o que ele tem que fazer para chegar nesse objetivo, e nós fazemos algo personalizado baseado no que realmente ele precisa. Nosso escritório, como eu comentei, então ele fica em Cascavel, Paraná, mas nós atendemos todo o país. E vamos apresentar, então, os nossos convidados? Bora, que todo mundo está pesado. ansioso, o currículo... a gente teve até que dar uma resumida, porque, gente, o currículo é grande, hein? Vamos lá. Então, vamos lá. A gente recebe aqui hoje Cássia Giroto, ela que é economista, mestre em economia, atuou como voluntária no projeto ASIC+, da Associação Comercial e Industrial de Cascavel, oferecendo consultoria para micro e pequenos empresários com foco em gestão financeira. Ela é sócia do grupo ABC de Economia, onde atua como educadora financeira, é consultora para pessoas físicas e pequenas empresas,
também é professora adjunta do Centro Universitário Assis Gurgas. Seja muito bem-vinda, Cássia, ao Desfocast. Olá, muito obrigada, é um prazer estar aqui e ainda falar de um tema que eu sou apaixonada, né? Vamos falar sobre dinheiro. E é um tema que não adianta, todas as profissões elas vão terminar no dinheiro ou começar, né? Então, é um assunto muito importante que a gente precisa sempre falar, financeiro, educação financeira, investimentos, porque sempre tem boas oportunidades, principalmente para quem se planeja, né, que é o foco principal da educação financeira, se planejar para um objetivo aí. Legal, muito bom, seja muito bem-vinda. E recebemos aqui também Bruno Deconte, ele que é economista, pós-graduado em Finanças, Investimentos e Banking, possui a certificação CEA, que é o certificado Ambima de especialista em investimentos. Ele é consultor de investimentos credenciado pela CVM, sócio do grupo ABC de Economia, atuando como consultor de investimentos e planejador financeiro para pessoas físicas e pequenas empresas. Seja muito bem-vindo, Bruno, ao Desfocast. Muito obrigado pelo convite, obrigado, boa tarde a todos. Fico muito honrado de estar aqui junto com a Cássia, falar um pouco sobre finanças, falar sobre dinheiro, como a Cássia bem trouxe. E espero contribuir com esse papo aí que traga muito conhecimento para todos os nossos ouvintes. Muito bom, muito obrigada então por terem vindo aqui. O Lucas falando do currículo deles, eles olhando, nossa, nem sabia que era tudo isso. Assim, que legal, gente, né? quanta coisa, eu sou especialista, meu Deus. Muito bom, muito bom. Então vamos iniciar aqui o nosso podcast, então, com perguntas. E a primeira pergunta que eu sempre faço para todos os convidados que vêm é sobre a história. Então a gente gosta muito de escutar a história, sim, né? Geralmente quem é empreendedor tem o porquê, né, que começou a iniciar nesse, no caso de vocês, que é a parte de finanças. Então, se vocês puderem contar sobre a história de vocês para os nossos ouvintes, o porquê que vocês escolheram esse ramo específico. Então, agora é com vocês. Vamos lá, então. Vou iniciar. Bom, eu venho de uma família... É aquela história. A gente morava no Rio Grande do Sul, veio para o Paraná em busca de oportunidades melhores. Meus pais foram morar em Itaipulândia, logo que a gente veio para cá. Foram quase 15, 16 anos de padaria por aí, então a gente trabalhava muito. Só que nesse contexto, não havia um certo domínio de gestão financeira, né? Então, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas quando elas chegam até nós, tudo bem você não saber. Claro que não tá tudo bem, deveria ter uma política pública, algo assim, mas ninguém precisa saber tudo sobre tudo. Por isso que tem os especialistas, né? Então, as pessoas elas não precisam, talvez, se culparem. Talvez algumas decisões seriam tomadas de melhor forma, mais racionais, né, como a gente gosta de falar, melhores pensadas, talvez sim, mas muitas vezes o processo de educação financeira ele passa por esse rearranjo pessoal, de você fazer algo que não dá certo e você entender, olha, esse caminho não tá dando certo, e foi isso que foi acontecendo na minha família, né, então a gente passou por várias e grandes crises financeiras familiares. Então o primeiro ano que eu vim morar para Cascavel, que eu entrei no curso de economia, assim, que eu brinco que não fui eu que escolhi a economia, foi a economia que me escolheu. Foi assim, os primeiros anos foram difíceis, porque eu vim de um município pequeno, eu tive que me manter sozinha, eu era estagiária, e aí foi nesses períodos em que eu estava aqui sozinha em Cascavel que nós passamos por uma das maiores e piores crises financeiras familiares. Foi então que, dentro da universidade, eu conheci um grupo de extensão sobre educação financeira. Um abraço para as professoras Mariângela, Andréia, que a gente está aí até hoje, assim, trabalhando, ajudando no que pode, contribuindo minimamente, né? Mas está sempre junto, sempre perto. Então, assim, foi nesse momento que eu descobri a educação financeira, que o mundo se abriu, mas principalmente quando eu tive o contato com a economia comportamental. Que aí é você entender o porquê você não faz o que deveria fazer, e aí vai para as finanças comportamentais também, que é aquilo que eu mais tenho me dedicado nesses últimos anos aí, em termos de estudo. Ah, muito bom. Nossa, que história, né? E veio de uma dor da sua família. Veio, foi pessoal. Aí que você começou. E você já iniciou direto nessa faculdade? Você não fez nenhuma outra antes? Não, fiz. Fez? Fiz. Nossa, eu tenho magistério.
Aham. E aí, como eu morava numa cidade pequena, eu falei assim, pra que eu vou fazer uma graduação? Vou fazer EAD? Então, assim, a minha história, gente, por isso que eu falo que eu fui escolhida sim. por economia. Eu já fiz vestibular de design e moda e passei, Olha só. porque na época eu trabalhava numa camisaria lá em Itaipulândia. Aí eu já fui pra serviço social. Aí quando eu tava fazendo serviço social, eu falei, isso aqui não é pra mim. Aí eu falei, não, vamos ir pra boa e velha pedagogia, que é o que eu faço, que eu na época era professora da rede municipal lá também. Então não terminei pedagogia. Passei em economia, acho que faltando um ano para terminar a pedagogia. Largou e... Larguei, vim pra cá, fiz economia, porque eu pensei assim, cara, eu quero algo que vai me dar dinheiro. A minha ideia, Ariane, era entrar no banco. Olha só, Exatamente. gente. Falei, eu vou ir onde tá o dinheiro, né? E aí a vida tem dessas, né? Então eu fui encontrando sentido na pesquisa acadêmica, que daí eu fui fazer o mestrado, depois que eu entrei em economia, fiz o mestrado. E tenho sim vontade de fazer um doutorado mais voltado para finanças comportamentais, mas daí isso já é uma coisa assim, não sei quando, nem como, né? Estamos pensando. É um projeto. Isso. Mas no banco você não trabalhou. Nunca. Por isso que é mentalmente. Não, brincadeira, gente. Há controvérsias sobre a sanidade mental. Sanidade mental. Porque professora universitária também não é. Socorro. Ai. E a sua história, Bruno? Compartilhe conosco. Bom, eu comecei educação física como primeira faculdade, Nossa. que eu era atleta de natação. Fala assim, nossa, nem eu sabia. Eu era atleta de natação, aí chegou no terceirão, né? Bom, o que eu sei fazer, o que eu gosto é isso. Então não tem escolha, vou fazer educação física. Mas eu fiz 4 meses só, daí eu percebi, não, a graduação eu não aguento. Aí eu saí e comecei a pesquisar áreas que eu ia gostar de estudar. Porque quando eu comecei a graduação, eu entendi que naquele momento fazer algo que eu gostasse por 4 anos, 5 anos, ia ser o que permitisse que eu continuasse, né? Então, eu cheguei em 2 cursos, Ciências Sociais e Ciências Econômicas. Estava na dúvida desses 2. E aí... Sociais. E aí, economia tem matemática, que eu sempre fui muito bom em matemática e gostei muito, sempre gosto, né? Gosto até hoje. Aí eu optei por economia. E acabei me encontrando lá dentro, né? Enfim, um dos grandes achados, eu diria que foi entender que a economia é muito mais do que números, né? Tem a ver com pessoas. Então, juntou o que eu queria ver de ciências sociais ali dentro. Realmente foi um achado. Aí terminei a faculdade, fui empreender, né? Comecei a empreender em outro ramo. E logo que eu saí da faculdade, eu comecei a reparar. Meus pais, eles são de famílias que têm muitos irmãos, né? Minha mãe tem 9 irmãos no total e meu pai 5, só em 5. E eu comecei a perceber que eles vieram do mesmo lugar, né? No sentido de os irmãos saíram do mesmo lugar, mesma família, mesma criação, só que chegaram em lugares diferentes na vida. E não era porque ganhavam muito mais ou não, mas por causa de escolhas diferentes. E isso começou a me deixar curioso. Daí que eu fui fazer a pós em Finanças, Investimentos e Banking. Daí quando terminou a pós, acabei vendendo a participação da empresa que eu tinha. E falei, não, o que eu quero fazer é mexer com consultoria mesmo, planejamento financeiro. Entender como que meus pais chegaram onde eles chegaram sem ter conhecimento nenhum, né? Entendendo as escolhas deles e levar isso para outras pessoas, para que outras pessoas consigam também melhorar suas escolhas e progredir na vida, vamos dizer assim. E aí nasceu a ABC de Economia e estamos aí até hoje. Ah, que legal. Então veio também da sua família, né? Que você começou a analisar o jeito que eles... E você vê sem estudo nem nada e eles conseguiram se organizar. Muito bom. São apenas decisões, né? Sim, eu sempre eu brinco assim com os meus pais que eles fizeram o básico bem feito a vida inteira. E isso foi a diferença deles, né? Eles nunca investiram em algo muito assim. Foi poupança a vida inteira. Olha só que eles sempre gastaram menos do que eles ganhavam e sempre guardavam a diferença. E isso foi o suficiente. Olha só. Né? Então o básico bem feito ele funciona e existem provas disso. Olha só, isso que investir na poupança, né, Bruno? Claro. Aí você deve pensar hoje, meu Deus, tivessem colocado em Eu nunca fiz essa conta, porque senão não, eu ia melhor ficar não fazer. Melhor nem fazer, né, Bruno? Deixa assim, tá ótimo. Tá isso. ótimo. Muito bom. Muito legal. E você tava falando que eu tava lembrando, né? Que meu avô, minha mãe me contou, né? Meu avô falava pra ela, quando ela começou a trabalhar, ela era professora também. E aí, quando ela começou a trabalhar, meu avô falou assim, olha, todo salário que você ganhar, guarda 10%. Guarda 10%. Para uma emergência. Isso ele ensinou para ela. E ela tentou passar isso para mim. Não conseguiu, assim, na prática, passar naquele momento. Mas eu lembro que ela sempre anotou muito.
Era sempre de anotar muito tudo que ela ganhava, onde que gastava e tal, e ela tentou passar isso para mim. E lá atrás eu tive muita dificuldade financeira. Quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que eu morava com os amigos, e chegava no dia 5, eles falavam, começava a depressão do Lucas, porque... Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Falta 25 dias e acabou o dinheiro. Ele já tava depressivo. Tem um amigo meu que sempre... Sobrou mesmo o salário, né? Sempre que a gente se encontra, ele fala. Ele lembra dessa passagem, que dava até dia 5, o Lucas era só alegria. Dava dia 5, batia depressão. E minha mãe sempre tentou me ensinar. Anota, você precisa gastar menos do que você ganha. Sabe, coisas assim que hoje a gente vê que é básico. Como você falou, nem todo mundo faz, não precisa fazer coisas mirabolantes. Uhum. É simples, se você ganhar bastante dinheiro e gastar menos do que você ganha, você vai ser próspero. Mas, na opinião de vocês, qual é o primeiro passo? Porque para mim foi muito difícil. Eu tive que abrir minha mente. Nossa, eu fiz um curso, quando eu tinha 28 anos, eu fiz um curso de autoconhecimento. Aí eu me liguei que, poxa, eu estou trabalhando num negócio que eu não quero pro resto da minha vida. E eu preciso me organizar financeiramente porque eu quero mais da minha vida. Mais ou menos o que vocês passaram em alguns momentos, né? E aí que eu fui estudar, estudei sobre investimentos, aí que eu me liguei que eu precisava me organizar financeiramente. Abre o mundo, né? Uhum. Aí sim, quando eu sabia para onde eu queria chegar, aí eu consegui fazer o que eu tinha que fazer. Parece que antes eu tava meio perdido. Então pra mim foi isso. Foi até sabia o que tinha que fazer, mas não conseguia. Não colocava em prática, né? Eu já tinha ensino superior, não era bobão. Mas sabia o que tinha que fazer, mas não fazia. E o que vocês entendem? Para mim, o primeiro passo foi ter um propósito, saber o que eu queria fazer, e isso me ajudou a tomar a decisão financeira. E para vocês, qual que é o primeiro passo, assim, para as pessoas, na opinião de vocês, para começar a se organizar financeiramente? Acho que o primeiro passo, sem ser técnico, é realmente o querer se organizar. Reconhecer. Né? Reconhecer que não, eu preciso fazer isso, eu quero fazer isso. Porque a gente faz uma brincadeira com os clientes, logo que a gente fecha um contrato, assim, olha, a gente vai dar o nosso máximo aqui. Agora, se você não quiser se organizar, não adianta. A gente pode fazer 1 milhão de consultoria, pode tirar pode botar, sei lá, o Gustavo Cerbasi aqui na sua frente, você não vai se organizar. Porque quem toma decisão, e a gente volta a falar de escolha de decisão de novo, é a pessoa. Então, o primeiro passo tem que ser essa decisão, de escolher, não, eu realmente quero me organizar e quero buscar caminhos melhores para o meu futuro. A partir dessa decisão tomada, aí sim, fica até mais fácil, vamos dizer assim, a gente se organizar, porque daí você já tem um foco, tem um objetivo. É basicamente uma analogia, né? Esse processo da consultoria, que nem o Bruno estava falando. Se eu encher esse copo de água aqui e você me pedir e eu entregar para você, se eu deixar ele aqui e você não pegar e não beber, não tem como eu tomar água para você. Então, a consultoria, ela é basicamente isso. O consultor, ele vai lá e vai encher o copo de água e entregar para o cliente. Mas quem decide o que vai fazer com aquela água, se vai ou não tomar efetivamente, é o cliente. Então, assim, não há o que fazer. E assim, Lucas, enquanto você estava contando a tua história, eu já veio aqui na minha mente, assim, explodindo várias coisas relacionadas às finanças comportamentais. E uma coisa muito importante que você falou é que tem algo que afeta veementemente a forma como a gente se relaciona com o dinheiro ao longo da vida, e é o principal ponto, que é a socialização financeira, tá? Então, a ciência, né, os últimos estudos que tem sobre isso é que as pessoas, elas vão levar para si, o Bruno, ele tomou para ele aquilo que ele aprendeu com os pais dele, né? Então, para ele, né? Exatamente. Então, o ambiente, ele vai influenciar naquilo que você vai fazer com o seu dinheiro. Então, provavelmente também os amigos que você tinha, que vocês conviviam, vocês tinham uma vida mais, né, assim, solta. Então, provavelmente... Solta, ainda bem que me encontrou, porque senão isso aí ele tava perdido na vida, gente. Até hoje, né, tava chorando no dia 5. Chorando no dia 5. Provavelmente. Agora ele tá rindo no dia 30, gente. Olha só, isso é o quê? Ambiência, socialização financeira. Então, esse é um dos principais fatores para que as pessoas se relacionam melhor com o dinheiro. E já que vocês estão esperando o Emanuel, eu tenho certeza que ele vai vir com, basicamente,
como se fosse uma programação para lidar bem com o dinheiro que você vai instalando na sua vida. Então, é isso. É você, os pais, quem tem filhos, já desde cedo, proporcionando isso para a criança. Falar sobre dinheiro, falar da onde as coisas surgem, que não é só ir lá, pegar um plástico assim, ou um celular e o dinheiro tá ali e você paga no cartão, né? Então, trazer essa ideia de valor, de custo, que tem algo envolvido nisso para se conquistar o dinheiro. E outro ponto importante também que eu acho interessante comentar aqui, que é através dessa socialização que vão surgindo, que as pessoas vão formando as suas crenças com o dinheiro, que também está relacionado pela forma como você foi se relacionando e ao que você foi exposto ao longo da tua vida. Que também é outro fator que é muito interessante. Tipo, sabe aquelas coisas assim? Dinheiro na mão é vendaval. Sim. Dinheiro... Raiz de todo mal. Raiz de todo mal, quais Dinheiro frases? dá em árvore. Várias coisas, né, sobre dinheiro, né? E vai muito de como você foi exposto ao longo da vida e você vai se relacionando e vai tratando o dinheiro pela forma como você crê no dinheiro. Então, gente, isso aqui não sou assim contra a coach nem nada, mas isso é base científica. Então, tem estudos psicológicos, comportamentais a esse respeito, que a tendência é o ser humano ele espelhar a forma como ele foi tendo isso ao longo da vida de conhecimento. Você falou de ambiência, eu tava lembrando, né? Nesse momento ali que a gente tomou essa decisão, eu morava sozinho, com um amigo e tal, mas era um momento que eu tava um pouco mais isolado. Tava isolado da família, a Ariane morava em Cascavel, morava em Guaraniaçu. E foi um momento que as 5 pessoas que eu mais convivi, que a gente tem aquela história que a gente é um pouco do espelho das pessoas que a gente mais convive, nesse momento aí, em alguns anos, era o Thiago Negro, era o Flávio Augusto, era o Bruno Perini, era o Gustavo Cerbasi. Que escutava conteúdo deles, né? Convivia com eles? Sim, todo dia. Todo dia convivia com eles, pelo menos umas 2 horas por dia, porque eu escutava podcast, eu lia livro, Robert Kiyosaki. Então, assim, também a gente pode criar essas oportunidades, sabendo, poxa, mas como que eu faço? Talvez um livro, um podcast. Isso. Tem tanto assunto gratuito, livro em PDF, tem tanto livro bom, né? E a gente tem muito conteúdo bom hoje na internet. Desfrucast, muito conteúdo de qualidade. Isso aí. Muito bom. E até agora falando sobre a questão de quem ganha muito e gasta tudo que tem. A gente também faz a consultoria, né, na parte do seguro de vida, e a gente sempre faz algumas perguntas. Qual é o teu custo mensal? Né, mais ou menos. Aí a pessoa já se atrapalha, porque geralmente ela não sabe quanto que é o custo mensal. Aí, vamos supor, a pessoa fala, é 5 mil. Tá, mas quanto que é a tua renda? A gente tem vários médicos, né, na carteira. Minha renda é 35. Aí a gente tem uma outra pergunta que é, mas quanto então que você tem de reserva de emergência para se acontecer algo, você tem um valor disponível? Ariane, eu não tenho nada, eu gasto tudo. Então, assim, o custo dele, na verdade, é 35 mil, né? Ou mais. Então, a gente fica pensando às vezes, né? Mas é uma pessoa que ganha mais. Então, imagina se ela investisse a diferença, né? Então, eu percebo muito isso, que geralmente as pessoas que ganham mais, elas acabam gastando tudo e, às vezes, mais um pouco, né? E qual o erro que mais comum, assim, que vocês veem na finança de quem tem uma renda maior, que vocês também atendem, né? Pessoas com uma renda maior e tal. Mas o que vocês mais veem, assim, de erros dessas pessoas que ganham bem e mesmo assim vivem no aperto? O que elas fazem, assim? Isso. Eu diria que, não sei se é o maior, né? Mas um erro que é comum entre quem ganha muito e quem ganha pouco, geralmente não olhar para os gastos com um limite, né? É meio básico dentro de quando você estuda finanças, mas, de novo, é o básico que funciona, né? Se você inverter a ordem no sentido de guardar primeiro e gastar depois, naturalmente você coloca um limite. E isso funciona de verdade, não é só historinha para boi dormir, realmente funciona. Porque se você for gastando sem limite, a chance de você guardar dinheiro, ela é pequena. Ela existe, mas ela é pequena. É o se pagar primeiro, né? Que falam muito, exatamente. Né? Tem clientes que, por exemplo, estabelecem lá 500, 1.000, não importa, né? Mas estabelece um valor. Recebeu o salário, guardou aquele valor, aí o restante, Bruno, vive. Você já guardou o que estava planejado para você guardar. Então, eu acho que não colocar um limite para as despesas tende a ser o maior erro que a gente vê nos dois lados. Em quem ganha pouco, quem ganha muito, não importa. É no ser humano, de maneira geral. Porque
trabalhar com limites, você está falando de escolha, né? Escolher onde gastar aquele dinheiro. Dia 25, vamos jogar do mês, você tem na conta lá R$800 e você tem mais 2 festas de aniversário, mais alguns eventos para ir. E agora? Agora você tem que escolher o que você vai fazer. Como você vai melhor alocar esse dinheiro? Que essa é a definição de economia, né? Eu estava aqui pensando Como nisso. que você... É a ciência que estuda com base nas necessidades ilimitadas do ser humano, mas recursos limitados. Como que você vai fazer essa alocação? O ser humano ele tem vontades ilimitadas. Você perguntar o que cada um quer, vai falar várias coisas, né? Mas o dinheiro, né? Por mais que a pessoa tenha muito dinheiro, ainda assim tem um limite, né? E aí, como é que você vai alocar isso? Essa é a grande questão de alocação mesmo, de recursos, de dinheiro e tempo também, né? Porque você acaba gastando seu tempo. Tem uma coisa que eu... Desculpa, tem uma coisa que eu escutei bastante, né? Quando a gente estava começando a entrar nesse mundo e entendendo um pouco, né? Como funciona a economia, pessoal principalmente, que a gente tem uma tendência de... Eu ganho R$1.000, eu vivo com R$1.000. Agora eu estudei, tenho um emprego melhor, agora eu ganho 2.000. Agora eu gasto 2.000. Aí passa um tempo, eu estudo, faço uma faculdade, agora eu ganho 5.000. Eu dou um jeito de gastar 5.000. Que é muito fácil. E aí as pessoas pensam, nossa, mas a pessoa ganha tão bem, como que tá endividado? Só que é muito fácil aumentar o padrão de vida. É uma coisa que a gente sempre conversou desde que a gente começou a namorar. A gente tem muito definido, é uma regra lá dentro de casa. Isso, vamos começar a fazer isso. Tá, beleza, mas isso vai encarecer o nosso padrão de vida ou não? É o momento de fazer isso agora? Vamos entrar num clube. Beleza, muito legal. Quais são os prós, quais são os contras? Muito legal, vamos entrar? Vamos. Mas agora? Será que vai ser agora? Não. Então, mas e aquela outra coisa que era prioridade? Não, a prioridade é essa aqui, precisamos de um plano de saúde. O plano de saúde é mais prioridade, então vamos pro plano de saúde. E a gente tem isso muito forte dentro da gente, né? Então isso ajudou demais a gente conseguir fazer sobrar para daí poder investir. E tem até um nome, eu acho, né? Não sei se é uma síndrome que falam, que eu escutei uma vez, não sei se vocês sabem disso daí, que a gente gastar tudo que ganha, sabe? Subir o padrão de vida, você acompanhar isso. É muito comum também, né? Lucas, uma coisa que você falou lá no começo, quando você estava contando sua história lá, do ambiente, dos amigos, que também é outro fator que acaba interferindo bastante, é o autoconhecimento. As pessoas, elas não se conhecem e elas não se conhecendo, elas não sabem o que é prioridade para elas. Então, uma coisa que você destacou muito importante é que o plano de saúde é prioridade. Então, hoje em dia, como nós também vivemos numa sociedade em que o ambiente e tudo que nos cerca nos induz a gastar mais, a nossa tendência é o quê? É querer consumir. Porque eu quero aquele tênis da blogueira XYZ, porque eu quero aquele produto, porque não sei o quê. Então, quando a pessoa ela começa a identificar que existem esses fatores que vão interferir na forma que ela gasta o dinheiro dela, para de seguir. Para de acompanhar, coloque limites em si mesmo, porque se você percebe que isso está te levando para um buraco, se você não frear antes, a tendência é que você realmente caia nesse abismo, e depois não é impossível sair de lá. A gente vê casos e casos de sucesso, mas para que você vai flertar com esse perigo, né? Então, eu vou voltar lá nas finanças comportamentais. Quando a gente tem autoconhecimento, quando a gente se conhece e sabemos aquilo que é importante para nós, a gente vai gastar o dinheiro com aquilo que a gente gosta. E quando a gente gasta o dinheiro com aquilo que a gente gosta, a gente é mais feliz. A gente tem maior bem-estar financeiro. Não é para agradar alguém, para impressionar alguém, por né? Status ou para querer se provar. Não. É se conhecer. É saber quem você é, quais são as suas prioridades, aonde você quer estar daqui 1, 2 anos. Então, isso é algo que as pessoas elas ignoram quando a gente vai para as finanças. Porque, tanto faz, eu só quero ir. Não, você tem que olhar para esses pontos que sim são mais voltados para essa questão mais comportamental e psicológica, mas eles são importantes, porque isso vai definir os passos que você vai dar, aonde você quer chegar.
Então, assim, esses são pontos que são importantes, né? E outro ponto que eu também observo, é que as pessoas, elas acabam vendo o cartão de crédito como uma extensão da renda. E não tão pouco, a maioria das famílias endividadas que a gente tem no Brasil, elas estão mais endividadas por conta do cartão de crédito, que a gente sabe que tem juros enormes, né? Foi limitado no máximo 100%, né? Mas, enfim, ainda pode dobrar a dívida. Então, aí a gente vai entrar em questões comportamentais, Por que você tem que gastar tudo que você ganha? Qual é o vazio que você quer preencher? Quem que você quer agradar? Qual é a tua crença com o dinheiro? Você vê ele apenas como um status, como uma ascensão social? Que você quer acessar algum grupo? E aí a gente vai assim, aí tem a questão, né, Bruno, também dos vieses comportamentais, dos ruídos. Então, por que você está querendo gastar tanto? Então, é um processo, assim, parece uma terapia quando a gente começa. Isso, mas primeiro tem que tratar isso para daí conseguir. E eu lembrando do meu caso, né? Porque eu era assim, né? Eu dava a impressão que eu tinha que me livrar do dinheiro. Então, quando eu comecei a trabalhar na Losango, já comecei a ganhar mais e tal, tinha uma renda, né, ok, daí tinha os benefícios, que era o meu vale alimentação e tal, mas eu tinha essa impressão que eu tinha que me livrar. E ainda eu lembro que na época eu tinha R$500 de limite na conta. E chegou um momento que todo mês eu usava o limite da conta. Então, assim, hoje a gente é muito organizado, mas eu já fui bem doidinha. Então, e daí mais o cartão de crédito que eu tinha. Nem deixa ter limite na conta. O banco oferece, eu falo, pode tirar. Não, até eu tenho uma conta que tem limite, mas eu não uso. Mas antes era como se o meu limite da conta fosse a extensão do meu salário. Tipo assim, eu ganhava 2.000. Não, mas eu tinha mais 500 de limite. Então, era 2.500 que eu tinha pra gastar, sabe? Então, eu tive que realmente virar uma chave. E vem muito, né, da infância, tudo aquilo que você tem que tratar, né? Porque eu vim de uma família muito humilde. Então, depois eu entendi que eu precisava me livrar do dinheiro, que eu não podia ter dinheiro sobrando. Uma porque também não sabia no que investir, onde investir, não sabia, não tinha ideia do que o dinheiro poderia me proporcionar de liberdade, que é o que o Lucas falou, que depois a gente começou a estudar, né? E eu lembro que na época também, tipo, eu já tinha feito faculdade, eu tava já trabalhando no banco, e eu tinha depois quando a gente começou, né, a mudar e tal, eu conhecia mais a poupança. Eu achava assim, não, os outros investimentos é tudo muito arriscado. Perigoso. É muito perigoso, poupança não tem imposto, e eu vou deixar meu dinheiro lá. Então, muita coisa a gente teve que ir quebrando e conseguir visualizar para mudar, né? Isso. Foi um caminho longo. Sabe uma coisa curiosa? Que existe esse extremo, vamos dizer assim, da pessoa que tem que se livrar do dinheiro, mas o contrário também é verdadeiro. Tem a pessoa que ela não consegue gastar nada. Né? Não, preciso guardar. E fica muito apegado. Tem um caso de um conhecido meu, bem amigo, que ele guarda dinheiro a vida inteira, é extremamente regrado e tal. E você deveria, né, usar o dinheiro a seu favor, porque ele tem que servir a você, né? Então, quando ele, depois de muito esforço, a gente falar que ele deveria curtir um pouco a vida, foi comprar uma viagem para fazer com a namorada dele na época, ele chegou a passar mal na hora de comprar. Nossa, coitado dessa namorada. Então, por quê? Ia fazer falta aquele dinheiro? Não, porque estava planejado. Mas ele era tanto de, não, preciso guardar, vai que acontece alguma coisa, que usufruir do dinheiro também era um problema. Então, o que a gente sempre tenta levar para os clientes, né, é que o equilíbrio é interessante, né? Você não tem que gastar tudo, obviamente, mas também não precisa guardar 100%, né? Você tem que viver uma vida boa, pensando que o futuro também tem que ser bom. Mas se você encontrar esse plano, vive o restante, se permita, né, usufruir, porque a vida ela tem que ser vivida. Não adianta nada você levar uma vida extremamente regrada, guardando tudo, chegar com 50 anos, doente, né? Não conseguir nem usufruir, às vezes tem né? milhões na conta, mas e saúde? Então, e não aproveitou também o processo. Exatamente. E o contrário também é ruim, você vive sempre gastando tudo, chega com uma vida, não, já vivi bem aqui até meus 50 anos, mas aí o futuro, a aposentadoria. Hoje em dia o ser humano tá vivendo ali que não vai ter, 85, né? Depender dos outros. Né? Não vai ter. Exatamente, vai ficar dependente dos outros. Ou ter que trabalhar daí até seus 90 anos. Então, o legal mesmo, assim, que a gente sempre incentiva é o meio termo, né? O meio termo. Provavelmente. E trabalhar ainda com o que não gosta, porque o Warren Buffett, ele se aposentou agora com 90 e quantos anos? 90 Acho que 91. Mas por ele aí. sempre amou, né? Que ele gostava do que ele fazia. Você falando aí de medo, né, extremo, e a gente... No podcast é nosso, a gente pode falar assim, a gente sempre foi cagão. Medroso demais. E
quando a gente decidiu empreender, assim, tem uma história longa, o pessoal que escutou os outros podcasts já escutou, e segue a gente também. Mas a gente percebeu que uma coisa, que a gente precisaria fazer sobrar mais dinheiro, que a gente precisaria aprender a investir, e que o empreendedorismo ia ajudar a gente a realizar os nossos sonhos. Essas 3 coisas. Que o CLT não ia resolver. A gente colocou, sabe, você falou dos sonhos ilimitados. Nossa, eu fiquei de cara esse dia, meu Deus. Eu escutei um podcast do Flávio Augusto, cara, sensacional. Eu já tinha maratonado, se eu não me engano é os 50 e alguma coisa. Tipo, eu já tinha escutado 50 podcasts dele, e aí tem um podcast que é o nome assim, Hoje Eu Vou Te Incomodar. Incomodou a gente, hein? Meu Deus. E eu era CLT, a Ariane também, eu era funcionário público. Aí eu vou até falar agora do assunto. Ele fala assim, fecha o olho e pensa em todas as coisas que você quer realizar na tua vida, se você pudesse realizar. Aí eu comecei a anotar algumas coisas. Por exemplo, eu quero ter um monte de filho. Tá. Ele falou assim, e é verdade. Coloca do lado o custo mensal que você precisaria, ou quanto que você precisaria por ano para você fazer isso. Eu quero pagar um plano de saúde pro meu pai, quero pagar um plano de saúde pra minha sogra, eu quero ter 5 filhos e que eles estudem numa escola boa. Quanto custa isso por mês? Eu quero ter uma casa grande. Legal. Vai precisar ter alguém para limpar. Vai ter uma piscina. Vai precisar ter alguém para limpar. Vai precisar de jardineiro. Quero ter um carro legal, seguro, pelo menos. Vamos ter 2 carros. Quanto que custa por mês? Manutenção, seguro. Foi viagem. Plano de saúde, viagem. Quero fechar o olho pelo menos 2 vezes. Uma vez por ano que ela fala assim, eu vou para qualquer lugar do mundo. Vou pro Japão. Vou comer sushi lá no Japão, beleza. Agora eu vou comer chocolate na Suíça, beleza. Fui colocando, sabe? Porque é um sonho. Pra mim isso é. Ele falou, e coloca o valor do lado. Chegou no valor, aí... Meu Deus do céu, e assim, gente, eu ganhava... entrar em depressão. Eu ganhava bem, eu era concursado do Estado e tal, tinha uma renda legal, mas eu pensei assim, eu nunca vou chegar nesse valor, talvez eu chegue com 70 anos. E olha lá, né? Como é que eu vou pagar um plano de saúde dos meus pais, ou vou pagar a escola dos meus filhos, se eles já vão ter 40 anos, cada um? Então eu não ia conseguir realizar aquilo lá. Então foi um podcast assim, depois eu mostrei para a Ariane, enfim, foi um podcast assim que também ajudou a virar uma chavinha. A gente falou, não, a gente vai ter que empreender, porque... Principalmente em relação ao empreendedorismo. Mas, fugir do assunto, o que eu ia falar? A gente percebeu que a gente era, até pelo esse histórico familiar, a gente era muito medroso em relação ao dinheiro. E a gente entendeu que largar naquele momento e já empreender não ia rolar. A gente não ia conseguir. Então, a gente se organizou financeiramente, começamos a economizar, vivemos bem abaixo do nosso padrão, aprendemos a investir, fizemos esse dinheiro multiplicar, né, coisa que vocês são especialistas. E por quê? A gente sabia que para a gente quebrar esse ciclo, sair da CLT e empreender, a gente deveria ter uma boa reserva. Só que lá atrás, como você falou, a gente teve esse processo de se conhecer, de entender esse medo e de se preparar. Foram 6, 7, 8 anos se preparando. Mas quando chegou no dia de a gente tomar a decisão racional, que já tinha sido tomada 8 anos atrás, o emocional ele... Dá uma... E aí a Ariane ia ter que sair do emprego dela para começar, como era concursado, a gente ia abrir a empresa e ela ia começar atuando. Só que deu sua dor, ela não dormia à noite, e aí sabia que tinha que fazer, mas o emocional bateu. Como a gente era muito organizado, a gente sentou, semanalmente a gente senta, organiza, vê os nossos gastos e tal, e tem os nossos investimentos, acompanha, mensalmente a gente atualiza os valores. E aí a gente sentou e eu mostrei para ela, olha, com a reserva que a gente tem hoje, se a gente ficar com o custo da nossa casa, projetamos um custo para a empresa, colocamos uma margem, somamos os dois. Se a gente faturar 0 por 2 anos, a gente mantém o nosso padrão de vida. Aí ela falou, sério? Eu falei, olha aqui. Aí, no outro dia ela chegou, pediu as contas, tchau. Muito obrigado, sou muito grato, muito feliz aqui, aprendi muito, mas estou saindo. Não, nossa, fica 30 dias, vamos fazer um acerto. Não, muito obrigado, gratidão, estou saindo. Então a gente conseguiu quebrar esse ciclo, por quê? Esse medo, porque a gente se organizou. Mas a gente entende, por exemplo, a gente não tinha dívida. E isso facilita demais, facilitou demais. Eu parei de usar o cheque especial, tá, gente? Não, antes da gente casar. Antes de casar. Foi uma... Os 500 lá, não teve mais. Um ano antes de casar, eu dei uma testada. Eu dei uma testada. A gente teve uma conversa bem séria. Uma coisa que acontece também, né? Uma pessoa guardando e outra gastando, vira sua briga em casa e ninguém evolui. Mas no nosso caso, a gente não tinha dívida e começamos com uma reserva e depois fomos... evoluindo nos investimentos. Mas na opinião de vocês, assim, o que precisa vir primeiro? Se a pessoa tem uma dívida e como avaliar
uma dívida boa, uma dívida ruim, o que tem que ser pago primeiro, quando a pessoa decide começar a investir. Eu vou mudar de vida. Porque tem gente que tem a dívida, mas quer começar a investir. Quer investir direto. E daí, se for quitar toda a dívida, daí às vezes, né, desanima e daí já não... Mas assim, o que teria que ser... O que vocês indicam? Na opinião de vocês? Claro que é muito específico, porque né? Mas vamos porque tem criar muito caso. brasileiro endividado, né? Até a gente fez um podcast, né, com o Adriano, ele trouxe um dado pra nós, né? 80 aí. Não lembro. 85% de brasileiros endividados. Então é muita coisa, né? Então a pessoa tem muita dívida e ela não sabe nem por onde começar. Então, se vocês puderem dar a opinião de vocês. Olha, do ponto de vista que quando a gente fala de ser humano, é importante falar de hábito, né? Então a gente sempre orienta que você deve começar tentando criar um hábito. Então, se a escolha for entre usar todo o dinheiro que eu guardo no mês para ir amortizando minha dívida e não guardar nada, não, então calma lá. Amortiza o que você consegue, mas deixa ali 100, 200, 300, enfim, guarda um pouquinho para você começar a criar o hábito de guardar dinheiro. Porque o hábito é muito importante. Naquele ponto que você falou antes, você ganha 1.000, você gasta 1.000. Quando você ganhar 2.000, você vai gastar 2.000. Agora, se você cria o hábito de guardar R$50 quando você ganha R$1.000, esse hábito ele vai continuar. Então, quando você ganhar 2.000, você pode aumentar um pouquinho, e assim por diante. E ver ele multiplicando, né? É muito legal. Que seja centavos, mas é legal. Isso, né? é bom. Quando você vê os juros compostos... Anima, né? Trabalhando a seu favor, é uma mudança, assim, né? Volta e meia tem vários clientes que mandam assim mensagem. Nossa, Bruno, caiu, sei lá, R$2 de dividendo, Já 50 ficam felizes da reais. vida, é muito legal. Esses dias um mandou mensagem e falou assim, ele gosta bastante de exercício físico, né? Então ele tem suplementos, essas coisas. Ele mandou uma mensagem e falou assim, nossa, só com o que eu recebi esse mês eu consigo pagar todos os meus suplementos e mais acho que nutricionista. Olha só que legal. Foi a realização dele. Então realmente muda, né? Então, voltando, o primeiro ponto eu acho que é trabalhar o hábito. Então, eu incentivaria a pessoa a começar a guardar um pouquinho para criar esse hábito. Não tudo também, mas tentar dividir. Então, guardar um pouco para criar o hábito, mas ir amortizando a dívida. Porque, via de regra, os juros da dívida é muito maior do que os investimentos. Né? E se a pessoa tem um montante grande, sei lá, às vezes vendeu o carro ou recebeu uma herança, alguma coisa assim, tá, e agora? Então, olha, quanto tá os juros do renda fixa, hoje tá 15%, né? Quanto é o juros da dívida, e faz conta. Não tem como fugir disso. Semana passada pra ver o que mesmo, compensa, né? Semana passada mesmo, um cliente acabou ganhando uma ação judicial lá, recebeu um bom montante, e ele tinha, acho que 80 mil do carro ainda para pagar. Só que a parcela do carro estava em R$3.000, 3.400. Ele, se eu investir o dinheiro, com rentabilidade eu consigo pagar a parcela. Eu falei, legal, consegue. Mas se você pegar só 80 mil e quitar o carro, vai sobrar 3.400, não vai? Vai. Então, é como se, né, com aspas aqui, estivesse rendendo 3.400. Verdade. Fora os juros, né, do então carro. Então você pode maximizar tudo aqui e transformar esses 3.000 que renderiam em talvez 6.000, porque vai render um pouco e mais do que você vai deixar de gastar. Então, num segundo momento seria isso, analisar quanto que é os juros, quanto você tem de pagamento ali para fazer ver o que faz sentido você fazer. Então, para quem não tem um grande montante, começa pelo hábito de poupar, montar essa reserva e ao mesmo tempo ir amortizando a dívida sempre que possível. E para quem recebe um montante maior, aí tem que fazer conta, não tem jeito. Aí tem que sentar, anotar números e tomar uma decisão mais racional, né? Porque daí a gente está falando de números, via de regra é matemática, é exata. Então você põe a conta ali e você decide. Bom, eu vou complementar trazendo, né, para minha área de estudo, que é finanças comportamentais, que é, se você tem uma dívida, não comece pela que tem maior taxa de juros. Comece pela menor. Pela menor dívida. Por quê? Comportamentalmente falando, você vai lá e muitas vezes, sei lá, R$500, R$250, você vai lá e paga... Ufa, é uma menos. Entendeu? Então, a sensação de bem-estar e realização... Fica mais animado. Porque senão... Risca da lista? Isso, porque, claro, tem gente que tem dívidas grandes, enfim. Talvez você vai precisar levar um tempo muito maior juntando dinheiro, e nesse processo a pessoa ela pode se desanimar, principalmente se ela preferir pagar essa dívida maior primeiro. Então, comece pelas menores e aí depois, concomitantemente, vai guardando e para pagar a dívida, né? Se são dívidas grandes, vai acumulando ali, coloca a render, coloca numa caixinha, coloca num CDB, até você ter o valor mínimo, que daí você consegue chegar na instituição que você deve e até negociar e conseguir algum desconto com o pagamento à vista também, né? Então, E aí, guardando o dinheiro. Esse ponto que a Cássia trouxe, eu acho que dá pra gente fazer uma ligação aqui com investimentos e objetivos, que é a ideia de... Você pode ter um objetivo de longo prazo, mas pense em metas menores, né, em pequenos resultados antes, porque é como se fosse uma dieta.
Se fizer uma dieta restrita por muito tempo, você não vai aguentar. É. E quando você escapar, você vai escapar valendo. E o rebote vai ser pior. É o que eu digo. Então... Ficou até vermelho. Sempre que você conseguir pensar numa meta, mas dividir essa meta em passos, para você ir vendo o avanço, é relevante, psicologicamente falando. Né? Talvez, se você fizer conta, não é o mais vantajoso, mas psicologicamente tem um grande ganho nisso. Então, se você conseguir quitar uma dívida já arriscada da sua listinha, você já vê um avanço, né? E um ser humano que ele vê um avanço, ele se sente mais motivado e, por consequência, ele não desiste do processo. Porque o processo é a longo prazo. Bem Não isso. tem como, tanto para pagar a dívida, quanto para... Porque o primeiro passo vai ser quitar essa dívida e ter uma reservinha, mas depois tem o caminho do investimento, que sempre é a longo prazo. Então, faz muito sentido você ter avanços, né? Você perceber evolução. Isso é muito legal. A academia é um negócio, por exemplo, que o pessoal desiste porque demora para dar resultado. E precisa ficar ali pelo menos 3 meses firme para daí você ver. Aí você fica 3 meses, aí você vê. É tipo pagar a primeira dívida. Olha só que legal, agora já tá aparecendo aqui, já emagreci e tal. Exatamente. Mas é muito legal, faz muito sentido porque facilita o processo mental por longo prazo. Até vocês comentaram que vocês acompanham, né, mensalmente os investimentos de vocês. Para clientes que focam em proventos, né, em dividendos, um exercício que a gente faz é sempre mapear mês a mês para ele ver a evolução. Subindo, né? Isso anima, né? É pouquinho, mas Sim. você está vendo uma evolução. Né? Ganhei R$1, depois foi 2, depois foi 3,50. Eu tô lá trabalhando 5, e tá rendendo. né? Mas se você vê a evolução, então mostrar a evolução sempre é importante, no nosso caso de consultor, e para o cliente, para a pessoa que está ali, que investe, tentar ver dentro de todo o cenário dela as evoluções que ela está tendo. Também acontece da gente estar evoluindo e não estar percebendo a evolução. Mas verdade. cada passo te coloca mais próximo do seu objetivo. Muito E comparar, né, com os primeiros meses. Isso, Daqui a um ano, nossa, já tem um monte. Porque nós muita temos diferença. muito essa tendência, né? A gente, enquanto ser humano, eu não tô onde eu quero estar, né? Vamos supor assim, mas se eu olhar para trás, olha o quanto eu já caminhei, olha por onde eu já passei, olha o que eu já fiz. Então a gente tem essa tendência de... achar que nunca tá bom, Exatamente, né? Que não tá evoluindo. exatamente. Que daí tem essa questão do viés do presente, né? A gente só tá aqui nesse momento e também esquece de olhar o que já viveu e o que tá por vir. Que também acaba interferindo, tanto nas finanças, na vida, é geral. Muito bom. E quando a gente fala de investimentos também, até comentando, né, sobre o meu caso, né, igual eu comentei, trabalhava no banco e tudo, tinha feito CPA 10 na época, que é uma certificação de investimento, tinha feito CPA 20 e ainda investi em poupança e tinha aquele medo, né? Então muitas pessoas às vezes querem investir, só que tem medo, né? Até o Bruno comentou, né? Aquelas pessoas que têm muito medo e tal, né? Enfim. E qual o primeiro passo para quem quer investir? Porque eu vejo assim nas consultorias que a gente faz também, né? Que muitos clientes eles têm vontade de investir, só que não sabem por onde começar, tem muito medo. Dá para ver assim que as pessoas têm muito medo de perder dinheiro, né? E acham que às vezes tudo é arriscado, enfim. Qual o primeiro passo, na opinião de vocês, para quem quer começar a investir? Por onde pode começar? Bom, eu vou inicialmente levantar um tema um pouco polêmico, né? Sim. O brasileiro, ele é engraçado, né? Porque ele tem medo de investir o dinheiro, porque a bolsa é cassino, porque não sei o que, mas põe um tigrinho na frente dele. E bet. E bet. Põe um negócio desse. Uma apostinha. Eles vão. Disso não tem medo. Então, assim, são coisas que às vezes eu me pergunto, poxa, você tem medo, você questiona tudo aqui, quando o que é certo, mas aquilo que não é, você nem pensa 2 vezes, né? Então, esse é um ponto que às vezes eu gosto de questionar bastante. Mas, assim, um dos fatores que o brasileiro tem medo de investimentos é porque a gente viveu a nossa história brasileira, questões que levaram, por exemplo, a minha avó, meus pais... Os pais e os avós de vocês viveram isso, que foi isso. A gente teve também a hiperinflação, né? Então, a única forma de o dinheiro ser mantido enquanto patrimônio era comprando imóveis. Então, por isso que hoje as famílias, né, mais antigas das cidades, elas possuem muito patrimônios em imóvel. Por quê? Porque... é o tal do medo. Aqui eu asseguro o meu capital, ninguém me tira, é meu, né? E também por conta do confisco da poupança, no plano Collor também, que as pessoas
ficaram muito, né, medrosas em relação a isso. E, meu Deus, vou colocar meu dinheiro, vai desaparecer e agora, né? Então, esse medo, essa raiz, está relacionada a isso. E só que nós vivemos em tempos diferentes, né? Nos termos de sociedade. Então, hoje, na palma da sua mão, você tem, muitas vezes, toda a resolução para o que você vai fazer com o seu dinheiro. Só que, e tanto para o bem quanto para o mal, né? E assim, mas o primeiro ponto em relação a isso é você não colocar muito dinheiro, não. Começa com pouco. Coloca R$100. Compra uma fração do título do Tesouro Selic. Olha um mês, olha outro. A gente tem ações... Vai perdendo medo também, Isso. né? A gente tem ações a 5, 10, 8 reais, 9 reais. Fundo imobiliário de 10 reais. Então, começa colocando 20 aqui, 20 ali, para você ir testando o mercado e ir perdendo esse medo. Mas, claro, sempre respeitando perfil investidor, tendo direcionamento claro, né? Nós, vamos dizer, ainda tem um consultor para dizer no que investir, porque às vezes essa quantidade de informação, ela também não significa que a gente está tomando melhores decisões. A gente só tá com obesidade de informação e isso apavora. Então, na dificuldade, leia, estude, faz um curso. Contrate um consultor. Contrate um consultor. Contrate a BC de economia. Isso aí. Porque o que mais a gente tem, né, é conteúdo gratuito, até nosso mesmo. Então, assim, começar testando. Essa questão da obesidade de informação é tipo assistir um filme lá no streaming, né? Quando tem várias opções, muitas até. Quando você vai escolher, você fica 1 hora escolhendo para assistir, às vezes, um episódio de 40 minutos, né? De comida, alguma coisa assim. Então, muita informação, muitas opções é bom, mas ao mesmo tempo pode ser ruim, que pode paralisar. E no contexto de perder o medo, eu entendo que o medo está muito ligado à falta de conhecimento, né? Ao não conhecer. Então, o melhor caminho para isso é você entender. Eu posso fazer vários cursos? Pode, mas nada supera o conhecimento, a prática. Porque no curso, né, nos estudos, você pode entender toda a teoria. Só que aquele sentimento de estar investindo, o lado psicológico, não tem como você aprender isso se não for na prática. Verdade. Né? E a gente faz os testes de perfil, né, com os clientes. Por lei, a gente tem que refazer pelo menos cada 2 anos. E a gente percebe muito que existem sempre no começo 2 extremos. Ou o cliente é muito arrojado, ou ele é muito conservador. E normalmente, com o tempo passando, ambos tendem a ir mais para o meio, mais para o moderado. Que começa a entender que nem 8 nem 80. Né? Não é, eu não posso correr nada de risco, não. Entende que o risco não é tão risco assim, né? Dá para ter um pouquinho. E a pessoa que é muito arrojada, ela descobre que também não precisa de tanto. Né? Posso ser um pouco mais pé no chão. Né? Dá para pensar num pouco mais de objetivo de curto prazo, renda fixa. O que a gente tem percebido ao longo desses 5 anos já que a gente está atuando é que o perfil padrão tende a ser um moderado ali. Né? Tem pessoas que se distanciam um pouco, obviamente que tem, mas para a média do brasileiro a gente entende que tende a ser mais moderado ali, mais meio a meio, né? Pé no chão, mas com um pouquinho de risco. Porque não tem nada que impeça um conservador de investir em ações, de investir em criptomoeda. A questão é sempre o quanto. E né? o conhecimento que Quantos por cento? Exatamente. O percentual da carteira. Posso comprar cripto, Bruno? Quanto você quer comprar? Bem isso. Qual? Você quer comprar 80% da sua carteira em cripto? Poxa, isso tem que ser bem arrojado. Vou comprar 3%? Tá bom. Tá tudo certo. Faz sentido. Então, acho que para vencer o medo tem que ser realmente isso. Começa com um pouco e vai testando a profundidade, né? Compete cada vez. E assim. E tem uma coisa que eu escutei, que a gente vê acontecendo, né? É alocar o seu tempo de forma inteligente. Porque às vezes, por exemplo, o cara é médico, tem uma clínica, tem 10 funcionários, tem um monte de cliente, tem cirurgia para fazer, tem um monte de coisa, aí ele vai tirar 2 horas do dia dele por 6 meses para ele entender um pouco sobre investimentos. É legal ele entender um pouco sobre investimentos. Por quê? Porque ele precisa saber onde que ele está, para onde que ele está entrando, ele tem que ter uma ideia, ele tem que saber. Mas para ele se tornar especialista,
Se for pensar inteligentemente, ele gastar essas 2 horas por dia, que seja uma, se ele tivesse fazendo uma cirurgia, quanto que ele ia ganhar a mais? Exatamente, paga os Bem mais do consultores que ele e ia sobra maximizar bastante. a rentabilidade dele, com Muito certeza. mais. E dessa forma você consegue maximizar. Então o que você faz? Estuda um pouquinho, de vez em tira um fim de semana, lá meia hora por semana que seja. Dá uma pra ter uma olhadinha. ideia, Só né? para ter uma Isso. ideia. Acompanha uma notícia ou outra, vê como que tá a taxa Selic, vê quanto que tá o dólar, vai acompanhando. Agora, passa a responsabilidade para um especialista. Usa bem o seu dinheiro. E aí sim, vai ganhar o dinheiro que é um uso melhor do seu tempo e aproveita, busca um especialista para te ajudar Até quando a gente faz estudos, a né, multiplicar. Né? comparando impactos de você focar em ganhar mais dinheiro ou de melhorar a rentabilidade. E prazos menores, assim, não tem muita comparação, sabe? Você vai conseguir uma rentabilidade média, mas vai se organizar para guardar mais dinheiro, você vai conseguir um resultado maior. Né? A gente até fazia uma simulação de 1 ano, assim, se você deixar muito tempo e guardar R$50 por mês, estudar muito e conseguir 25% de rentabilidade naquele ano, que é uma baita de uma rentabilidade. Sim. Vai ter tanto no final do ano. Agora, se você se organizar, controlar gastos, tentar fazer um extra e guardar em vez de 50, 250 por mês, É verdade. você vai ter mais dinheiro. Muito mais. Mesmo se render 10% só ao ano. Né? Então, para prazos até médios, assim, uns 4, 5 anos, você se organizar e tentar aportar mais faz muito sentido. No longo prazo, estou investindo há 70 anos, tipo Warren Buffett, que investe desde os 12. Então, está uns 80 anos investindo já. No caso dele, óbvio que daí nos juros compostos a rentabilidade Com o passar do ajuda tempo. muito, né? Lá na frente. Mas ele mesmo, ele foi bilionário acho que nos 60 anos dele. Então assim, não tem do dia pra noite. É tempo, né? Tem que esperar. O pessoal fala muito do Barsi aqui no Brasil, mas também ele tem 80 e sei lá Sim. quantos anos. Ele investe 50. Ele não ficou bilionário do dia pra noite. E ele investiu muito. Não botou R$5 e hoje tem bilhões. Claro que não, ele aportou durante muitos anos. Né? Olha, tua sobrinha pode ser bilionária, viu? A gente tem a sobrinha que a gente ensina ela, né, sobre investimento e tal, ganha a mesadinha dela e a gente sempre ajuda ela a investir. E ela investe desde os 12, agora ela tem Olha 14 só. anos. E ela quase já tem mais do que a mãe dela guardado. Olha aí, que legal. E daí o pessoal pergunta, no que você investe? Ela fala, né? Que Que legal. investe no exterior, que investe em Olha, renda os fundos fixa, e ela imobiliários, sabe renda tudo. fixa. Só não Bitcoin ainda, né? Porque vão ter que esperar os 18 anos dela. Mas isso é legal. Mas é Mas isso, não é- tem nada tão poderoso quanto o longo prazo, sabe quanto tempo. Até na fórmula, né, a Cássia que é professora, na fórmula dos juros compostos, o único item que é exponencial ali é o tempo. É o né? tempo. Então, se você mudar a taxa para muito, mas mudar o tempo ali, proporcionalmente, o tempo vai fazer você ter muito mais rentabilidade. Tanto que a gente fez o cálculo, né? Quando ela chegar ali a uns 40 anos, se ela continuar do jeito que a gente tá ensinando ela a investir metade do que ela ganha. Então, metade do que ela ganha, ela tá investindo. Se ela continuar dessa forma, com o passar dos anos, cada vez ela vai ganhando mais. Pelos nossos cálculos, com 40 anos, vai poder se aposentar. Se ela Olha que quiser, legal. né? Se ela quiser, e vai passar de 1 milhão, né? Se Deus quiser. Olha só, legal. Isso, mas a gente já tá ensinando ela. E é isso também que a gente quer ensinar pro Emanuel, né? Mas voltando à questão ali do medo, eu vejo assim também, a gente vê isso nas consultorias, né? As pessoas falam mal de investimento e tal, porque às vezes é isso, não tem conhecimento, aí vai lá, compra uma ação, e daí essa ação cai, como aconteceu na pandemia, e daí a pessoa sai falando que Isso. investimento não dá certo, né? Ou Isso. compra uma opção achando que é uma ação. Depois vai a zero, meu Deus. Ou isso vai é em loteria. conversa assim, Tal pessoa. me indicaram, fulano me indicou. Isso Ah, aí hoje. é perder dinheiro na certa. Quer ganhar muito no curto prazo e daí acaba, às vezes, né, comprando na hora errada, vendendo, enfim, tudo isso, né? É uma outra coisa também falando sobre essa questão de medo, né? Eu falo bastante também sobre a questão do seguro de vida. Quando a gente faz ali a consultoria do seguro de vida, a gente fala muito também que o seguro de vida ele é uma proteção dos investimentos, né? Porque às vezes a pessoa tem uma doença, sofre um acidente, fica doente. Então, o que ela teria que fazer? Às vezes teria que mexer na reserva dela, enfim, mexer ali no dinheiro que ela tem. E caso ela tenha um seguro de vida, a seguradora, né, vai fazer o pagamento de um valor. Então, por isso também que nós somos parceiros, né, porque a gente trabalha muito com isso, que o seguro de vida ele é uma proteção. Né, dos investimentos. E até nós temos um cliente em comum, até agradecendo o Bruno, que é ao vivo, mas era um cliente que ele estava cancelando o seguro de vida conosco, enfim, já estava em processo já de cancelamento, falaria, não tem como, eu tô com algumas questões, estou organizando aqui minha vida financeira, não vai ter como continuar, e procurou o Bruno. E quando o Bruno conversou com ele, falou, cara, você precisa de um seguro, porque e se você fica afastado, e se
você pega um atestado, e como que fica a tua renda, como que vai ser aí a questão da tua clínica e tal, né? Enfim, conversou com ele. Então, ele falou, não, Ariane, realmente eu vou manter o meu seguro. Na época, a gente não tinha cancelado ainda, né? E ele manteve o seguro. Então, eu vejo que a parte de investimentos e seguro, elas andam também muito alinhadas, né? Na opinião de vocês, né, com certeza, também. Mas vocês puderem falar um pouquinho sobre essa questão da proteção, né? Que pode ser com seguro de vida ou pode ser também com uma reserva, enfim, outras formas, vocês puderem passar. Dentro do planejamento financeiro, ele é dividido em 6 áreas. E a gestão de risco é uma delas. Porque não adianta você se planejar, organizar, investir e não proteger aquilo que você está fazendo. Então, a gente sempre, no meio do planejamento, entende o patrimônio do cliente, os riscos que o patrimônio, ele e a família estão correndo. E aí a gente, não, aqui cabe um seguro, aqui cabe... Às vezes... vocês devem ver isso muito mais que nós. Falou em seguro de vida, acho que não. Tô pensando em morte. Não é isso, não é isso. Tem N coisas que a gente fala antes de falar da morte, né? Que se o cliente tem ali 20 e poucos anos, 30, ele vai falar assim, não precisa de um seguro agora. Mas não é para deixar para quando você morrer que a gente está falando. É para quando você tiver um atestado, para quando você sofreu um acidente. Empreendedores assim. também, né? Que Claro. dependem do negócio. Que o negócio depende renda, muito, né? Então, o seguro ele é um dos pilares, né, dos 6 pilares do planejamento financeiro. E a gente avalia para tudo, assim, para carro, para casa, depende de cada situação. Porque eu entendo que o seguro é você estar contratando uma proteção daquilo que você não tem. Né? Você tem muito dinheiro e às vezes tem um carro que não vale tanto, se sofrer alguma coisa, você consegue rapidamente resolver. Talvez não faça sentido você ter um seguro daquele carro, né? Mas no sentido de renda, se acontecer alguma coisa, vai ficar 1 ano sem trabalhar, 6 meses. Qual que é o impacto disso para você e para sua família? Tô solteiro e tal, me viro. Ok. Mas não, já tem filho e tal, tem família. Ou em alguns casos que até os pais dependem dessa pessoa. Pô, não é só para você que você está pensando no todo. Então o seguro é um pilar ali que ajuda a casa a ficar em pé quando a gente está construindo essa casa do planejamento financeiro. E dos investimentos cabe também, né? Porque dependendo do quanto você tem, teu plano... Seu objetivo está quase sendo realizado, acontece alguma coisa, você tem que resgatar tudo, para seja lá o que for. O seguro a gente paga barato por uma coisa que pode garantir o sucesso do seu plano financeiro, o sucesso da sua família, assim por diante. Muito bom. Eu vou puxar agora... Vocês já ouviram falar do paradoxo de São Petersburgo? Já ouviu falar? Acho que não. Então, o paradoxo de São Petersburgo, na verdade, ele é um estudo que fala... sobre essa questão de seguro. Então, ele traz um exemplo lá que tinha uma rota da Holanda, agora eu não lembro exatamente o lugar, mas que era bem longe dos navios de levar mercadoria, mercantis, né? Então, teve um estudo que a cada ano, pelo menos dos 100 navios que passavam por lá, 5 afundavam. Né? Então, aí, o que foi o paradoxo de São Petersburgo? Porque se a pessoa, ela tem apenas um navio, e não é muito patrimônio, e um navio dela afunda, ela perde tudo. Né? Se ela é uma pessoa que tem muitos navios, ela só vai perder um navio. Então, para talvez essa pessoa que tem muitos navios, né, nesse sentido, ou que tem muito patrimônio, trazendo para agora, talvez não faça muito sentido, porque se ela perder, ela não vai perder muito, né? Trazendo dessa questão do paradoxo. Mas para quem tem menos, pode perder tudo. Só que... Quebrar, né? Exatamente. Então, o paradoxo de São Petersburgo foi esse estudo que trouxe essa necessidade e essa urgência de pensar em um seguro para não perder tudo. Mas hoje em dia, até pessoas com muito patrimônio, elas preferem ter um seguro. Por quê? Porque provavelmente grande parte da família e do patrimônio depende dessa pessoa, né? Então, o mundo também hoje é diferente, né? Do que quando tinha lá os navios de São Petersburgo que foi estudado. Então, eu sempre brinco, né, com os meus clientes que 2 coisas que a gente tem para não usar, mas que é melhor ter do que não ter. Que na verdade, são 3, né? Plano de saúde, seguro de vida e reserva de emergência. É bem isso. São esses 3. A base. Isso. Então, a gente tem
a gente não quer usar. Mas se você passar por algum problema, tenha Você tem, certeza que é melhor você ter do que você não ter. E aí você vai agradecer. E com certeza. Muito bom. Isso é muito legal. Você estava falando das caravelas, eu estava lembrando que o princípio do seguro é o mutualismo. Então ele surgiu nessa época aí. Então vamos dizer lá, tinha 100 navios que sair da Holanda para ir para vários lugares. Então vamos dizer que cada navio valia 1 milhão. Vamos falar menos, né? 100 mil. Aí cada dono de navio deixava, por exemplo, 5 mil reais num lugar e todo mundo dava 5 mil reais, deixava com o administrador desse dinheiro, por quê? A porcentagem, vamos dizer lá que fosse 2% dos navios ou 5% dos navios, eles afundavam. Então, se afundasse o navio daquela pessoa, aquele dinheiro que tinha sido guardado ia pagar aquele navio. Então, o seguro, o preço do seguro até hoje, então todos os seguros, ele é fundamentado no princípio do mutualismo. Quando sobe um seguro em geral, por exemplo, na pandemia subiu o seguro dos carros, porque subiu a FIPE, Sim. aumentou o risco em geral. Então, esse risco, pelo princípio do mutualismo, ele precisa ser dividido pela quantidade de pessoas que vai utilizar o seguro. Então, quando você estava falando, eu lembrei que o seguro ele é dividido, o preço do seguro é basicamente isso. E o seguro de vida, o seguro de carro, por exemplo, quando você faz um seguro de carro esse ano e você não teve nenhum sinistro, o carro vale 50 mil, o ano que vem ele vai valer 47, 45, então você vai pagar um pouquinho menos do seguro de carro. E o seguro de vida é um pouquinho diferente, porque então o risco diminui para o carro, porque o valor coberto é menor. Para a vida, apesar do valor coberto ser o mesmo, o risco aumenta. Quando Vai passando dos anos, vai passando os anos, o risco aumenta. Então é por isso que tem essa diferença também. Mas é baseado no princípio do mutualismo. Muito bom, muito bom. Legal. A gente é apaixonado, né, por seguro de vida, né? O pessoal já sabe, já Isso vê. aí. Mas é muito bom e tem essa questão da proteção, né? Dos investimentos e tudo. E é um dos pilares, né? E desde quando a gente começou a investir, a gente já começou a pensar nisso também. O Lucas, quando saiu, né, de funcionário público e entrou na empresa, a primeira coisa que a gente fez foi o seguro. Na verdade, a gente fez o seguro antes dele assinar a exoneração dele, porque um dos maiores medos era isso. Se Proteção de fica renda. afastado, né? Porque antes, quando ele era funcionário público, se ele ficasse afastado, a renda dele permanecia em 100%. E quando ele entrou na empresa? Então, a gente já pensou nisso e ele entrou. E eu vi também o quanto isso deixou a gente tranquilo. Eu consegui fazer um seguro completo mesmo, foi ano passado, né? Eu acho que foi mais pro final do ano passado, foi final do ano, porque eu tive câncer em 2016, um câncer de tireoide. Então, eu tinha um seguro de vida, só que ele era simples, era morte, invalidez e funeral. Aí, quando deu 5 anos, aí eu consegui aprovar em uma seguradora, com atestado, com doenças graves de novo. Então, o seguro, ele é bom, né, fazer enquanto você está bem, né? E quanto antes, melhor, que foi o que o Lucas comentou. A gente dá o exemplo até da avó dele, né? A avó dele tem um plano de saúde que ela tem, acho que desde quando existe a Unimed. E hoje ela tem quantos anos? 80 aí? Eu acho que ela tem 86. 86, e ela tem um plano de saúde sem coparticipação e ela paga muito barato, né? Paga 500 e pouco. 500 reais no plano de Sem saúde participação dela. nacional. Tipo, é o terror da Unimed. Não existe mais esses aí. É o terror Não da existe Unimed. Então, a gente explica que com o seguro de vida é a mesma coisa. Claro, se a pessoa fizer com 60, 70 anos, tem como. Só que daí o valor é maior. Então, quanto antes a pessoa começa, melhor. É igual investimento, é igual plano de saúde, tudo isso. Porque o risco, ele já está dividido no tempo que você está Embutido. pagando. Então, você vai pagar mais barato do que... Quando você estiver com 60, você vai estar pagando mais barato do que uma pessoa que naquele momento com 60 for fazer. E muito mais barato. E a gente tem bastante... A Ariane comentou, né, que aconteceu comigo. Eu era funcionário público e virei empreendedor. Então, a gente percebeu a necessidade de proteger a minha renda. Então, por isso que eu fiz esse seguro com a proteção de renda. Ajustei o meu seguro com a proteção de renda. E a gente tem muitos clientes que são empreendedores. A maioria dos nossos clientes são empreendedores. E a renda é variável. Né? Então, tem um mês eu ganho 5 mil, no outro eu ganho 3, no outro eu ganho 10. Não tem uma previsão, né? Não tem uma previsibilidade. Como que vocês recomendam a questão da organização pensando em investimentos? É sempre em porcentagem ou tem que descontar o custo da casa, o custo da empresa? Como que vocês, como que é a recomendação baseada
em pessoas que têm uma renda que varia muito. Que até hoje é o nosso maior público, né? A gente atende muitos. Então, deve ter bastante profissional liberal, MEI, enfim, que estão nos assistindo, né? Empresários, e eles têm essa dúvida. Então, se vocês puderem ajudar. Pensando no quanto investir por mês, você diz, nesse sentido. Isso, como se organizar. Porque é igual o Lucas falou, às vezes num mês ganha 3, daí no outro ganha 20, daí Como depois... que tem que ser a reserva. Isso. Quando tem histórico, né? Já faço isso há anos, a gente olha a média. Que geralmente não foge muito da média, salvo raras exceções. A gente pensa, historicamente, nos últimos 12 meses ou 24 meses, tua renda média foi tanto, tua despesa média foi tanto. Daí, a partir disso, a gente começa a tomar decisões de planejamento e tudo mais. Se a pessoa está começando, faz 2 meses que minha renda começou a ser variável, mudei de emprego e tal, aí é um pouco mais delicado, a gente tem que ir testando. Né? Então, foi o primeiro mês, a gente toma aquele como a base. Vai vendo mês a mês. O segundo mês foi um pouquinho melhor, então vamos já fazer a média de 2 meses aqui, é isso. E assim por diante. Pra gente sempre ir ajustando e chegar num ponto que, então, agora a gente tem pelo menos 6 meses de média, agora a gente sabe mais ou menos como vai ser. Eu costumo perguntar, né, aquela pergunta que meio que não tem resposta, minha renda é variável, tá, mas na média dá quanto? Não, mas ela é variável, tudo bem, mas na média, você tem que saber na média, né, o mínimo, quanto que é. Né? A gente tem uma ideia assim, não, o mínimo que eu ganho é isso. Então a gente parte disso aqui pra frente. E do ponto de vista de quanto guardar, aí depende muito dos objetivos, né? Porque eu mesmo não gosto muito daquela, você tem que viver com 50%, 20% para isso e 10% para aquilo, porque dependendo da situação, a pessoa faz conta e não fecha. Não fecha. Então, bom, se eu tenho que guardar 10% e eu não guardo 10%, então não vou guardar nada. É bem isso. E daí não começa. Eu esqueci o nome desse viés agora, mas que é o já que eu não consigo guardar 10, eu não vou guardar nada. Do presente. Então, eu não gosto muito dessa ideia. Então, a gente sempre aconselha a guardar o que dá. E quando a gente faz um plano, a gente vê o quanto tem que guardar. Então, sei lá, aposentadoria ou compra de uma casa. Tem que guardar R$1.000 por mês. Tem como guardar R$1.000? Tem. Então tá, essa é a sua meta, você já tem esse número. Não tem como. Eu guardo só 750. Então tá, então vamos reorganizar a meta. Então começa com 750, vamos tentar talvez melhorar um pouco a rentabilidade. Ou, em vez de comprar casa em 10 anos, vamos comprar em 14. Né? A gente ajusta o plano daí. Né? Até uma frase que a gente tinha lá no nosso quadro, nem tem mais agora, que se você não consegue controlar os ventos, você pode ajustar as velas. É isso que a gente faz. Tem coisa que a gente não controla. Mas o que cabe a nós controlar, a gente controla. Então vamos ajustar aqui o prazo, vamos ajustar os ativos, vamos ver como que a gente organiza para garantir que o plano esteja, pelo menos, para o rumo certo. Né? A gente não consegue garantir que ele vai executar, porque a economia é muito dinâmica, muita coisa pode acontecer, mas está no rumo certo. Então pode ter certeza que dia após dia, mês após mês, você vai estar mais perto daquele objetivo. E uma coisa que eu acho que é importante falar aqui, até que nem antes o Lucas falou, olha, eu sentei com a Ariane e mostrei que a gente tinha 2 anos de reserva para sobreviver caso não tivesse nenhum cliente. Então, quem é empreendedor, que tem essa variabilidade na renda, é importante ter pelo menos 1 ano para reserva financeira. Eu não gosto de falar de reserva de emergência, porque parece que a gente quer que uma tragédia aconteça, entendeu? Eu falo reserva financeira. Então, assim, pelo menos 1 ano dessa reserva financeira, que é o quê? Fazer o levantamento dos seus custos de vida, o quanto você precisa para sobreviver e ter aquilo ali garantido para você ter segurança, para você deitar a cabeça no seu travesseiro e dormir. Porque se acontecer outra pandemia, eu tenho recurso para pelo menos comer, né? Então, eu acho que esse é o ponto de observação e que as pessoas, elas ignoram. Por isso que na época da pandemia, muitas empresas, micro e pequenas empresas quebraram, fecharam. Porque geralmente o que você faz na sua vida pessoal, você leva para sua empresa. Então, se na vida pessoal você não é organizado, você não tem uma reserva, as grandes chances de você fazer isso na sua empresa também. Então, você comete o mesmo erro 2 vezes. Você falou de comida, eu lembro que a Ariane falou assim, meu Deus, nós vamos passar fome. Se eu não vender. Se eu não vender, nós vamos passar fome. Meu Deus, isso era meu maior medo, passar fome. E isso deu uma tranquilidade pra gente, né? Até complementando o que você falou. Nossa, um dos medos dela também era porque ela tinha tido burnout por trabalhar no banco. Ainda bem que você não trabalhou. Mas eu gostava Mas o burnout veio igual, tá? Ela foi no Então foi diferente, sabe? Foi início. Às vezes a personalidade também ajuda. Acelerar. Pode ser. Foi início. Isso que eu gostava de trabalhar no banco, hein? Amava. Mas ela tinha esses 2 medos. Um era de não vender nada e falar assim, meu Deus, e se eu não vender? E o outro era ter a obrigação de ter que vender. Igual era no banco, eu preciso vender. Interessa se o teu perfil é esse vai ou bater esse. meta. Você tem que comprar isso. Você imagina se a gente não tem uma reserva,
e a gente abre uma empresa assim, com esse perfil, ela ia ter que Socar nos clientes. como que a gente ia ter que socar produto? Como que a gente vai manter Nosso padrão de vida, a empresa, tudo, né? eu até queria falar outra ética coisa. A também, ética. profissional. Isso. Como que a gente vai manter um perfil ético de indicar só o que o cliente precisa se você tá no desespero? Quando você tá se afogando, meu irmão, só tem uma boia, você tá em 2, você não sabe nadar. O Sinto ser humano muito. É igual assim, no avião, né? Quando é uma cai a disputa. máscara, você põe você primeiro. Bem É uma isso. disputa. Então Então isso deu uma tranquilidade e Em dois até pontos, né? aumentou Esses as vendas, né? Tipo, a Nossa, gente aí- superou muito o que a gente imaginava que um dia ia vender no primeiro ano, no segundo, né? Porque aí, qual que era a mentalidade? Você vai atender aquela pessoa, você vai ajudar ela. Isso aí. É simples assim. Se ela fechar, é uma a mais. Que legal, que bom. Se não, você ajudou e tá tudo bem. Porque não tem pressão. Você trabalha muito mais leve. E fazendo isso, acabou ainda vendendo mais ainda, né? Porque a gente não imaginava. Mas sem perder a ética, né? Então facilitou demais a nossa... Dinâmica de trabalho. Isso, Né? isso. Por isso que a organização financeira é tão importante, a gente bate Demais. sempre nessa tecla, né? E agora indo aqui pros finalmente, porque se deixar a gente fica aqui... Deixa eu só fazer uma pergunta antes da gente ir Tá. pro sinal. Vai lá, aproveita o nosso Eu convidado. tenho curiosidade. Como que funciona, até para os nossos ouvintes saber, como que funciona a consultoria de verdade. vocês? Porque imagina que vou dar um perfil de cliente, aí vocês falam a consultoria. Um cliente lá, que ele é empreendedor, ele ganha mais ou menos, em média, como a gente falou ali nos últimos 12 meses, uma média de R$10 mil, e hoje o custo dele está batendo 10 mil, não está conseguindo sobrar nada, tanto com a empresa quanto com a casa. Mas ele quer investir, ele quer se organizar, ele quer investir, ele é casado e tem um filho, por exemplo. Perfeito. Como que seria mais ou menos uma... Chegou até vocês. e Chegou como até que é vocês. a consultoria? A gente começa no planejamento financeiro daí, né? Quando o caso está assim, a gente nem começa falando de investimento. A gente fala de planejamento financeiro primeiro. A gente entende como está a situação dele, com números, entendendo o padrão comportamental. Porque o primeiro passo para você investir é ter sobra de dinheiro. Então, se está 10 de ganho e 10 de despesa, não tem sobra. Então, primeiro a gente vai olhar para a despesa. A gente sempre começa pela despesa. Sempre não, mas geralmente. Avaliar se tem alguma coisa aqui no meio que a gente pode ajustar. Não vou nem dizer cortar, né? Mas é isso. Paga lá tantos streaming. Poxa, mas precisa de tanto. Ou paga uma conta específica com juros de 10. Será que não tem como conseguir um Vocês juros de olham 5? despesa por despesa. Sim. também. Se tem financiamento, empréstimo, a gente olha os contratos. Vê o que dá para fazer para reduzir isso. Né? Às vezes, alguns casos de renegociação, de portabilidade de crédito, para realmente baixar, ter fluxo no mês. Então, primeiro é isso. Não consegue nada. Tem casos que não tem o que fazer. Né? Então, vamos olhar para as receitas. Né? Ser empreendedor, tem como ganhar mais. A gente tenta, saindo um pouco da pessoa física, mas entrando na jurídica, meio que uma consultoria de pessoa jurídica. Porque vocês têm esse trabalho também, essa expertise, né? Ver como está o marketing e tal. A gente não é especialista em marketing, mas como a gente é especialista em gestão, né? A gente tem vários cursos de consultoria em gestão, a gente olha para o todo e vê onde que dá para dar uma melhorada. Né? Para daí tentar fazer com que ele ganhe mais para daí a gente ter essa sobra mensal para começar a investir. Então, o primeiro momento é isso, entender uma fotografia do hoje, ver como está, né? E daí olhar para perfil comportamental, porque às vezes as despesas é aquela de tipo, não dá para baixar nada, mas a gente percebe que não dá para baixar nada, mas... Tem coisa que dá. Né? Aí a gente faz vários testes comportamentais, né? A Cássia está se especializando cada vez mais nisso, para mostrar para o cliente, olha, isso aqui você faz, mas olha o teu teste. Tipo, tem algo no teu comportamento que mostra isso. Você quer mudar? Quero. Então a gente vai trabalhar para ir para esse âmbito. Aí uma vez que tem a sobra de recursos no mês, a gente vai para o teste de perfil, e aí sim a gente começa a falar de investimentos, objetivos e assim por diante. Legal, porque esse olhar de fora é muito diferente, né? A gente está sentado nós dois. Se a gente tivesse um educador financeiro olhando, provavelmente a gente Ia ser conseguiria diferente. melhorar isso daí. Essa visão de fora... Não lembro uma vez quem me falou isso, mas eu ouvi uma frase que era assim: se você não estiver conseguindo ver nada, afaste-se do quadro. Que fazia uma referência quando você está muito perto de um quadro muito grande, você vê só aquele quadrado ali. Pô, eu tô vendo só o que azul, quer ver, né? Mas quando você dá 2 passos para trás, você vê que era um mar, uma paisagem bonita. Então, às vezes, você tem que se afastar do quadro. E o ser humano, por N motivos, às vezes não consegue fazer isso com a própria vida. Olhar de fora. Né? Então, tem vezes que a gente chega... Tem alguns casos até que a gente vem com a solução. Mas não consigo fazer. A gente só... e se fizer isso? Só alinha. Nossa, é verdade. Era isso que eu precisava. Tem casos que em uma consultoria já dá uma mudada na vida do cliente, assim. Poxa, a gente não fez nada. Não, mas a gente fez.
O cliente não estava conseguindo ver aquilo, a gente Direcionou. fez ele Isso. ver aquilo, a gente direcionou o esforço dele para algo que realmente vai ter resultado. Então, um passo, acho que se fosse para a gente elencar aqui um passo a passo, seria isso, né? Entender o momento, Isso. ver o perfil comportamental e daí partir para os investimentos quando tem sobra de recursos. E aí sobrando, por exemplo, vai economizar R$500 e ganhar mais 500. Já sobrou R$1.000. E Isso aí aí. já começa a investir um valor bem legal, Daí que já já fica é quase 10% da interessante, renda. né? Olha só que Exatamente. legal. Fica bem interessante, Fica né? Aí a gente começa a falar de objetivos e tal, e fazer conta para alcançar o que você quer. Cenários, De novo, traçar né? cenários, Isso. né, também. Como a gente tem a graduação em economia, né, a Cássia até o mestrado, ser economista ajuda muito a gente. A gente trabalha sempre com cenários e analisar realmente, porque hoje com mídia e tal tem muito burburinho ali que... mas aconteceu uma Ruído, coisa. né? Muito Calma. Terceira Guerra Mundial. É isso, ruído. Exatamente esse é o termo, ruído. Ruído. Bem isso. Não, mas calma. Já ficam todos desesperados, né? Direto, um cliente manda um vídeo no YouTube assim, pô, assisti Meu isso. Deus, socorro. Né? Você assistiu? Esse dia eu assisti um lá da Selic a 15%. Legal pra caramba, mas no final tem um pitch de venda. Então, assim, né, tem que entender o que está sendo passado para você, né? Então, calma, tá tudo certo. Né? Sim. Não tem pra o Tem que como fazer ganhar em diferente todos os agora. cenários, na verdade, foi né? isso. Uma carteira diversificada, dentro do seu perfil de risco. Fazer o quê? Mas não tem o que fazer. Porque a economia, ela é assim, né? Isso. Ela não é Exatamente. constante. Então, Ontem veio uma pessoa pra mim e falou assim, Cássia, eu, professora, né, fui uma aluna, eu comprei aqui um curso assim, por conta da guerra do Irã lá, que os Estados Unidos atacaram, acordei, tinham feito as pazes, tinham parado tudo. Eu falei, meu querido, com guerra ou sem guerra, quem tem planejamento, perfil de investimento, perfil investidor, você vai ganhar nos dois cenários, independente do que esteja acontecendo. É só você alinhar. E eu falei assim, você já ouviu aquela frase, enquanto uns choram, outros vendem É lenço? bem isso. É isso. Então você pode ganhar, Aprenda sim. ou tenha uma boa consultoria para te ajudar. É isso aí. Quando você for chorar e ficar com medo de lá vender tudo, em vez de você vender tudo, você vai conversar com a pessoa e fala assim, calma. Vamos, em vez de você vender tudo, vamos comprar um pouquinho mais. Não Por é o exemplo, apocalipse E como a ainda. gente fala Não é, de não cenário, vem isso, tá? Qual que é o pior cenário? Vai acabar o mundo. Se acabar o mundo, tanto faz o que você fez com o seu dinheiro. Né? Então, tirando essa opção, o que pode acontecer? Daí a gente começa a ver opções, não, realmente, né? E aquilo que eu falei, o perfil moderado, ele surge com o tempo que você vai entendendo que não é bem assim, e hoje com o celular na palma da mão, você consegue ficar assustado com qualquer coisa, né? Qualquer notícia. Bem isso. Então tem que ser pé no chão. E tem uma pergunta que eu quero fazer antes da gente finalizar, mas já finalizando o nosso podcast, porque senão nós vamos ficar aqui 2 horas, porque é muito assunto, né? É muito bom. A gente gosta. A gente gosta e a gente fala bastante. Flui, né? Sim. Provavelmente vocês atenderam já muitos clientes, já fizeram muitas consultorias, mas teve alguma assim que marcou muito vocês e que por causa da organização financeira a pessoa deu uma virada assim de chave ou tinha muita dívida. Enfim, porque a gente vê casos até de pessoas que às vezes estavam a ponto de se suicidarem. Enfim, muitos casos, né? Teve algum assim muito marcante que vocês atenderam e que por causa da ajuda de vocês deu uma reviravolta e a pessoa conseguiu sair do fundo do poço, alguma coisa assim? Eu tenho uma, mas assim, na verdade, ela não estava no fundo do poço, mas ela tinha acabado de se formar em medicina e ela estava tendo uma renda muito, muito elevada e ela não sabia gerenciar o que fazer. Então, a gente elaborou um planejamento. Com esse planejamento, ela conseguiu fazer as viagens que ela queria para o Canadá. E ela conseguiu comprar um carro à vista, conseguiu pagar noivado. E agora ela já está pensando no casamento também. Então, assim, ter esse conhecimento de que o nosso trabalho ajudou a pessoa a conquistar as suas metas, a chegar onde ela queria, é muito satisfatório, né? Saber que o nosso conhecimento pode ser útil a ponto da outra pessoa realizar os sonhos dela. Ah, que lindo, muito bonita essa história. Eu tenho um cliente também, esse eu volto e meia dou ele de exemplo, é lá de Brasília, e pela contratação dele, ele não desconta imposto em folha. Ele é SLT, mas enfim, por N motivos lá não desconta imposto em folha. Então, na hora de fazer a declaração de imposto de renda, vem um boleto considerável para ele pagar, né? E ele nunca guardava. Então, ele sempre parcelava em 8 vezes, pagava os juros, e a conta nunca fechava. Né? Voltava de viagem com o cartão estourado, aí não recebia o dinheiro do próximo mês porque estava de férias. Era um caos, assim. A gente já está junto faz uns 3 anos fazendo acompanhamento, 2 anos e meio, mais ou menos. E este ano, ele pagou à vista o imposto. Pela primeira vez. Já tem mais de 100 mil reais guardado. Então, a gente conseguiu fazer algo que não está do jeito que ele quer ainda. Mas eu sempre falo, se pegar você de 2 anos atrás e você de hoje, não tem comparação.
é outra E história. é um negócio que ele sabia que ia ter todo outra ano, história. mas É não outra história. estava programado. E assim, o cartão tá super ajustado, agora vai viajar com tudo à vista, já tá pago, Legal. tá planejado. É outra configuração, não tem comparação. Até a tranquilidade dele, com certeza. Com certeza. São mudanças Ele de falava assim, não tem como eu sair de onde eu tô hoje porque eu não me sustento. Hoje já começa a mudar um pouco, não. Quando eu sair daqui, então já tá começando a mudar, né? Ele tá fazendo um plano para talvez em 5 anos ele mudar, ir para outra área, fazer o que ele quer, mais ou menos como vocês fizeram, né? Se planejar para isso. Então esse é um caso bem marcante assim que você vê que não, realmente, quando a pessoa está disposta a fazer, ela muda o comportamento, ela muda o padrão de consumo e ela se ajusta. E quando ela vê lá o dinheirinho dela rendendo, hoje 100 mil tá rendendo ali, sei lá, uns 1.000 e pouquinho no mês, nossa, aí é outra história. 500 Alegria, né? Você imagina, e é aquele negócio que a Cássia falou, né? São vários ganhos, várias coisas que a pessoa mudou na vida dela, totalmente diferente do que ela fazia antes, tipo pagar a viagem antecipada e chegar lá e não ter preocupação com o custo. Pensa que legal. Já aconteceu com a gente, de viajar parcelado uma vez, né? O primeiro que a gente viajou, eu acho, parcelado, e depois voltava e a conta pra pagar, e daí 1 ano pagando a viagem. E depois que a gente se organizou, né? E a gente já tomou decisão, agora tudo assim. E a primeira foi muito legal. Quando a gente viajou, quando a gente pegou o carro para ir pro aeroporto, enfim, e já a gente se olhou e falou assim, tá tudo pago. Nossa, agora parece que a é gente só até aproveitar. Aproveita diferente, mais. Nossa, né? é muito diferente. E você volta e não tem conta pra pagar, né? É Porque a bem experiência isso. já foi. Aham. Então, é realmente Muda outro tudo. nível. Nossa. Muito bom. Então, finalizando aqui o nosso episódio. Vamos ter que agendar outro podcast, porque é muito assunto. Tem que marcar outro. Tem que marcar outro. Tem mas várias coisinhas que eu anotei que não falei. Sim, nós vamos ter que marcar outro, gente. Não vai ter jeito, não. Mas finalizando aqui o nosso episódio. Então, Que se a hora vocês... deles é muito cara. Que a hora é cara, gente. A hora é cara, inclusive. Se vocês puderem falar pro pessoal onde que eles podem encontrar vocês, porque quem escutou tem vontade em contratar a consultoria de vocês, encontrar. Então, se vocês puderem passar em rede social, como que pode encontrar, falar um pouquinho da ABC de Economia. Agora é com vocês. Bom, a minha rede pessoal, né, meu Instagram pessoal é @cassia.giroto, mas o Instagram é a da empresa, né, @ABC de Economia, tudo junto assim. Então pode me encontrar lá, pode chamar lá. Temos também a consultoria empresarial também, então a ABC Empresarial também tem o nosso Instagram. E podem nos acompanhar, que vira e mexe, aí a gente tá postando algumas coisas, não tanto quanto a gente gostaria, mas estamos marcando presença, né? Se Aos poucos. movimentando, né? Muito O bom. meu Instagram pessoal é bruno.deconte. Tô volta e meia falando sobre economia, investimentos, natação. Né? Depende do dia, depende a hora. E sempre tentando levar um pouco de discussões sensíveis no sentido de trazer um olhar diferente para as pessoas, né? Às vezes a gente vê uma notícia e olha, mas não é bem assim, então sempre trazendo essa informação lá. E sigam a ABC de Economia também, que tem muita coisa boa vindo por aí. Isso aí. Muito bom. Muito bom. E quem quiser me acompanhar, é lá no Instagram, @lucasdrum. Tem muito conteúdo sobre seguro de vida, sobre investimentos. De vez em quando a gente discute alguma coisa, eu falo alguma coisa lá sobre investimentos. A gente fala também sobre previdência privada, que também é um tipo de investimento. A gente fala sobre paternidade, que daqui a pouco, provavelmente, quando esse podcast for ao ar, o Emanuel já vai ter nascido. Então lá no Instagram vai ter muita coisa sobre paternidade, com certeza. E todo dia a gente tem um corte do Desfrucast lá no nosso podcast, no nosso Instagram também. Para quem estiver assistindo pelo YouTube, peço para vocês se inscreverem no nosso canal, né, aí no YouTube, quem estiver assistindo pelo YouTube, e também quem estiver escutando pelo Spotify, sigam o nosso canal lá no Spotify e manda para os 5 amigos, aquele seu amigo que nem eu tinha, o amigo da cachaça, que chegava dia Que 5, não guarda um olhava dinheiro. pro outro e falava assim, meu Deus, cara, Já o que eu vou fazer pro resto do mês? Então manda para aquele seu amigo, fala para ele que tem condição, tem jeito. E aquele outro também que pensa, poxa, eu não consigo economizar, não tem jeito, não sobra nada. Manda para seus amigos que eles vão te agradecer. Muito bom. E para me encontrar, então, é no @ArianeDrum. Lá também vocês vão encontrar muito conteúdo sobre previdência, sobre seguro, sobre maternidade, muito bom humor, o meu dia a dia, vão dar bastante Muita risada, muita buia, todo dia tem story. E é isso. E no meu Instagram tem o link na bio, que daí direciona direto para o nosso WhatsApp. Então, às vezes, caso você queira, né, uma consultoria ali a respeito de seguro de vida, a respeito de previdência privada, tem o link que direciona direto para o nosso WhatsApp. A nossa consultoria é 24 horas, claro, com horário agendado, mas se agendar, a gente atende de madrugada.
Então, estamos sempre à É disposição. consultoria 100% gratuita. Isso, nossa consultoria 100% gratuita. E é isso. Então, muito obrigado, nossos convidados, o Bruno e a Obrigada. Cássia, que vieram, né, de longe. Vamos ter que marcar mais Vamos ter que marcar mais um, porque tava Isso muito aí. bom mesmo o conteúdo. Até tinha mais perguntas que a gente queria fazer, né? Vamos ter que deixar pro próximo podcast. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, ouvintes, por estarem aí conosco. Muito obrigado, Lari, nossa técnica maravilhosa. Muito obrigado, meu esposo e sócio, Lucas Drum. E é isso, e até o próximo episódio. Valeu! Valeu! Tchau,